Cara, é incrível como até o exercício mais simples permite a gente aprender um monte de coisa interessante. Uma das coisas que eu mais gosto de pegar um exercício resolvido e discutir sobre como o código tá, como poderia ser e quais são os recursos que a gente tem ali debaixo dos panos que às vezes passam despercebido. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Vou pegar um exercício super simples que todo mundo que está começando a programar faz, que os experientes fazem de trás para frente e vou mostrar como é legal você observar o raciocínio das pessoas através do código e destrinchar todos os recursos que poderiam ser, inclusive como o código poderia ser diferente. E dessa maneira você vai ver quanta coisa bacana a gente vai aprender. Então bora lá! Tudo começou quando o meu querido amigo Vitor Siqueira mandou uma mensagem lá no fórum do Welcome to the Django com esse exercício. É um exercício simples de fatorial e eu encorajo muito que as pessoas sempre façam isso, né? De colocar o seu próprio código lá, da gente dar uma discutida para poder aprender juntos com isso aí. Ele colocou aqui em inglês, mas eu traduzi já para você para facilitar a nossa exploração. Ele diz o seguinte, tem a função first factorial que recebe um número. Então, por exemplo, se o num, que é o argumento, for 4, então o seu programa vai retornar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. E como esse exercício era de um coding challenge, né, onde você coloca a resposta e ele calcula para você se você atendeu, ele explicita para você aí que os casos de teste são um intervalo entre 1 e 18, né? E ele garante que a entrada sempre vai ser um inteiro. Então, para você entender bem, o que a gente precisa fazer? É simplesmente um código que vai retornar aqui, no caso do 4, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Executando, está aqui, número 24, está certinho enunciado. Esse aqui é o código que o Vitor enviou lá no fórum. E tem muita coisa interessante. Vamos analisar passo a passo e ver como é que a gente poderia melhorar esse código. Vamos começar de baixo para cima. Uma das coisas mais comuns que acontecem quando o pessoal está programando Python e está fazendo exercício, principalmente os iniciantes, é programar dependendo da função input. Ele tem aqui embaixo, ó, a função que todo mundo usa para poder pegar uma entrada de dados. Isso é legal para você fazer alguma coisa interativa, onde você digite o valor e veja a resposta. Só que quando você está programando, você geralmente não tem apenas uma entrada. Então um grande problema é você acabar ficando num ciclo de repetição, onde você tenta várias coisas em sequência, enquanto você poderia testar tudo de uma vez só. Então é isso que a gente vai fazer, essa primeira mudança, onde a gente vai, na verdade, pegar os limites que o enunciado nos deu e transformar isso num teste automatizado, verificando se o nosso código está funcionando direitinho. Se eu rodar o código do Vitor, ele simplesmente vai pedir para mim aqui um valor qualquer, vou dizer o 4, que é como está no enunciado. Quando eu dou Enter, ele me retorna a resposta 24. Agora, como é que eu posso garantir que os limites desejados pelo programa de fato funcionam? Então eu posso fazer o seguinte, alterar esse código aqui para simplesmente fazer assert first factorial, e aqui eu boto direto o número 4 e igualo esse cara a 24, porque eu já sei que isso funciona. E pela regra do fatorial, eu posso também colocar aqui que quando ele recebe 1, ele tem que retornar 1. Porque esse é o fatorial do próprio número 1. Agora, quando eu rodo, ele não faz nada. Olha que interessante. Mas ele fez, na verdade, ele rodou e funcionou a minha restrição. Se eu dissesse, por exemplo, que o fatorial de 1 é 2, o que ele vai dizer? Que deu um erro. Olha que interessante. Ele quebra quando essa expressão aqui for falsa. E assim ele garante, né? Ele me informa que naquele ponto ali, naquele contexto, teve um problema. Ou seja, quando executou a função first factorial passando o argumento 1, ele não deu o resultado esperado, que era 2. No caso aqui, é um problema da nossa lógica e não do código, então a gente volta para o valor certo, que é o 1. Legal, tudo estável. Agora, a gente consegue facilmente ir alterando o código e rodando ele, garantindo que ele funciona como deveria. Vamos começar agora analisando o código do Vitor. Bom, o que ele está fazendo? Ele está chegando aqui, ó, fazendo um teste. Quando o num for 1, então ele retorna o próprio num, que é o valor 1. Então ele está dizendo o seguinte, eu não quero fazer nada para baixo caso o parâmetro seja 1. Eu estou entendendo isso que é uma causa limite. Ele sabe que antes de 1 não tem nenhum fatorial possível de ser calculado. Logo embaixo na linha 7, ele declara aqui a variável result igual a 1. E aí ele passa, a partir da linha 9, iterar em cima do intervalo de 0 até o número que ele colocou ali no parâmetro para poder calcular o fatorial. Vamos entender melhor como isso funciona. Vamos supor lá que a gente está usando o número 4, né? Então vamos ver o que significa range de 4. Beleza, ele mostra aqui range 4. Na verdade, isso é um gerador em Python. Eu tenho que botar o list aqui que ele mostra para mim os números certinho. Então quando ele bota range 4, ele faz 0, 1, 2 e 3. Bem interessante. Mas ele tem também ali um reversed. O que será que isso faz? Vamos colocar aqui, ó. Reversed. Legal, ele está invertendo, tá 3, 2, 1 e 0. Não está claro para mim por que ele escolheu fazer isso, mas vamos continuar explorando o código. Na linha 10 tem uma coisa interessante. Ele está dizendo que result vai ser igual
ao próprio result vezes o i, que vai ser cada um desses números, 3, 2, 1, mais 1. Então o i, o primeiro vai ser 4, depois 3, depois 2, depois 1. Então ele está fazendo esse processo, colocando esse mais 1 aqui, para impedir que no final a gente multiplique por 0 equivocadamente, dado que o range retornou uma sequência começando em 0. Eu acho que por isso que ele colocou o reverse, inclusive. Provavelmente quando ele estava testando o código, ele estava se deparando com o caso do 0 ser o primeiro elemento, então ele inverteu para conseguir ir testando que começa do 4, 3, 2 e assim sucessivamente. Toda vez que você tem no seu código, como na linha 10 aqui, em que você está compensando o seu algoritmo para corrigir uma disfunção, né, uma sutileza da sua entrada do loop, é sinal que a gente pode melhorar isso aqui. Para isso, vamos entender como é que a função range funciona. O range, ele recebe um parâmetro só, ele está dizendo para mim o final do intervalo. Então ele vai de 0 até 4, sem contar o 4. Então ele vai de 0 a 3. É como na época da escola, intervalo fechado no início e aberto no final. Então aqui vamos trocar, vamos colocar que ele começa o intervalo em 1. Vai de 1 até 4. Beleza, e agora ele foi 1, 2 e 3, mas está faltando o 4. O que a gente pode fazer então? Vamos botar o 4 mais 1 aqui. Maravilha, dessa maneira eu garanto que o range me retorna precisamente o que eu preciso iterar no loop. E assim eu não preciso fazer compensações no corpo do meu loop. Então vamos fazer essa alteração. Vem aqui, tiro o reversed, porque a gente não precisa mais dele. Deixa aqui o range, boto aqui de 1 até num mais 1. E agora eu posso simplesmente substituir isso tudo aqui por i. Olha que eu rodei o código e ele continua funcionando. Vamos ver se funcionou mesmo? Vamos pegar aqui o first factorial e botar o 4. Beleza, continua sendo 24. Agora a gente tem algumas coisas para melhorar no código que não são bem a lógica, mas é a nomenclatura, e nomes são coisas muito importantes para dar a entender o que está acontecendo. Como aqui, no for, por exemplo, ele está falando i. O i geralmente é usado quando eu estou percorrendo índices, mas não é o que acontece, né? No caso desse range, eu estou percorrendo números. E os índices também são números, mas é uma questão puramente semântica, o que é bastante importante porque mexe na legibilidade do seu código. Vamos colocar aqui n, botar aqui n também. Outra coisa que a gente tem que fazer, e eu sempre brinco com a galera, né? Quando alguém coloca um nome de variável que não é muito bom, como por exemplo result, porque result não quer dizer nada. Diz que é a saída, que é o resultado, mas o que significa esse resultado? Bom, esse resultado vai ser o fatorial do número. Então vou colocar aqui factorial. E altero aqui embaixo e aqui também. Não posso esquecer de alterar o retorno. Legal, roda o código, tudo continua funcionando. Meu rascunho aqui executou de novo. Bacana, tudo certo. Agora tem uma coisa interessante. Lembra quando estava o reverse com 0? Eu acho que é por isso que ele colocou esse bloqueio aqui do 1, para não entrar no loop. Só que como a gente já consertou o loop, a gente não precisa mais desse teste. Então eu posso tirar essa parte daqui e o nosso código deu uma enxugadinha e continua funcionando normal. Tudo certinho. Inclusive posso colocar aqui o de 1 e ele vai funcionar normal. Por que ele funciona normal? Ora, vamos pegar aqui o nosso range para dar uma olhada. Eu pego aqui, ó, range de 1 até 1. 1 e 1, deixa eu botar o list aqui, ó. O range de 1 até 1 é vazio, é uma lista vazia. Como a sequência é vazia, ele nunca entra no for, ele retorna o factorial definido na linha 2 aqui em cima. Então isso é uma forma legal, quando você alinha muito bem, de acordo com a definição do seu problema, como é que o seu código se comporta, você evita aqueles ifs que impedem você de entrar no loop. Muito melhor do que isso é você colocar o seu loop apenas no contexto desejado, você ter o limite dele bem definido. E é isso que a gente fez aqui e simplificou bastante o código. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é simplesmente, em vez de colocar esse processo aqui todo na linha 5, onde bota factorial é igual a factorial vezes n, o Python tem um operador que é o asterisco igual, que faz exatamente isso. Ele pega, multiplica o factorial por n e acumula aqui direto no factorial. Roda isso aqui, continua passando os meus testes, e se eu colocar aqui de novo o first factorial, tá lá, o código continua funcionando. Beleza, já tá super expressivo, mas dá para melhorar. Aí, nesse caso de melhorar, a gente pode fazer, na verdade, usando recursos mais avançados do Python. Porque olha só que interessante, se eu pegar de novo a própria sequência, list de range 1 até 4 mais 1, que é o nosso exemplo ali, ele tem 1, 2, 3, 4. O que ele faz, né? O que o nosso algoritmo precisa fazer? Ele pega esses dois caras, faz uma operação, pega o resultado dessa operação, junta com esse próximo cara, faz a mesma operação, pega o resultado dessa operação, junta com o próximo cara, faz a operação de novo e retorna o resultado. Toda vez que eu tenho esse processo de pegar uma sequência de elementos e ir trabalhando os itens acumuladamente, eu posso usar a função reduce do Python. A função reduce precisa ser importada. From functools import reduce. Vou pegar só o help dela para ver o que acontece. Ele diz pra gente o seguinte, ó, reduce vai receber uma função e vai receber uma sequência. Então ele vai aplicar para cada par da sequência, vai aplicar essa função.
Se a função for multiplicação, ele vai fazer exatamente isso, pegar dois itens da sequência, multiplicar, guardar o resultado. Depois multiplicar o resultado com o próximo, guardar o resultado. E multiplicar o resultado com o próximo, guardar o resultado e assim sucessivamente até acabar a sequência. Então eu posso usar o operador de multiplicação do próprio Python. Import também, ó, from operators, import mul, que é o de multiplicação. Então eu boto aqui reduce, passo o mul, que é a função que vai fazer a operação sobre a sequência, e boto aqui o range de 1 até 4 mais 1. Executa o cara, tá lá o 24. Então a gente consegue trocar todo esse código aqui, essa lógica aqui, exatamente por essa uma única linhazinha. Legal, então vamos fazer exatamente isso. Vamos botar aqui em cima o return reduce de mul no range de 1 até num mais 1. Posso tirar esse cara aqui, tá tudo funcionando normal. Vamos ver o first factorial de 1 funciona, de 2, de 3. Para finalizar aqui, eu não posso esquecer de colocar o import from functools import o reduce e from operator import o mul. E é isso aí. Tudo bacana, funcionando. Tá aí a solução do exercício. Como é que um exercício super simples permite a gente explorar um monte de questões sobre o design do código. E aí, curtiu? Eu coloquei na descrição do vídeo o link para você poder ver o código com todas as transformações que eu fiz aqui. Assim você pode estudar mais fácil. E coloca aqui embaixo um comentário com algum código seu, né, ou algum exercício que você queira resolver, para a gente começar a trocar figurinha e fazer mais um Pimp My Code. Então aproveita, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, no Telegram, onde a galera estiver reunida, e também não esquece de se inscrever no canal e marcar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Valeu? Fico aguardando sua contribuição, seus comentários. Até a próxima, grande abraço!